Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra. Aqui nós vamos falar nessa palestra sobre qualidade de vida, sobre a ótica das emoções. Espero que vocês estejam aproveitando muito o conteúdo que está sendo exposto pelos palestrantes nessa palestra. São palestrantes de competência inenarrável, são pessoas realmente inseridas no mercado, são pessoas que conhecem o que estão falando. E os meus votos, a minha vontade, o meu desejo é que você realmente esteja aproveitando ao máximo todo esse conteúdo que está sendo exposto aqui. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre qualidade de vida, sobre a ótica das emoções. Geralmente, quando nós falamos sobre qualidade de vida, a gente fala muito e foca muito no bem-estar físico, nas atividades físicas, na questão da alimentação saudável, e obviamente que isso tudo é muito, mas muito importante. Mas eu quero trazer uma outra ótica. De que vale isso tudo? De que vale um bem-estar físico se você emocionalmente não está bem? Então é essa ótica que eu quero trazer para vocês nessa nossa palestra, que a gente possa também ter qualidade de vida nas emoções. Que quando você está bem internamente, você com certeza vai fazer com que o resto fique bem também, né? Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o Leonardo Gouveia, eu sou coach, palestrante, consultor empresarial e sou instrutor de treinamentos voltados para a gestão. Eu sou graduado na área de TI, pós-graduado em administração de pessoas e tenho MBA em administração em finanças. Tenho também a formação no programa de Harvard Business Mentor da Universidade de Harvard. Como falei, eu sou coach, né? Eu tenho a formação mais técnica do coach na área de finanças e eu sou emotional coach. Eu sou coach que estuda e aplica ferramentas na área emocional e com ferramentas voltadas para a neurociência, né? Eu sou coordenador voluntário do PAIC, que é o Programa da Academia de Inteligência de Qualidade de Vida, do Dr. Augusto Cury. Lá na minha página no Facebook, ao final aqui do vídeo, vocês terão aí acesso à página no Facebook, vocês podem buscar mais informações lá. É um estudo das emoções, da gestão das emoções, de forma totalmente gratuita, né? Tenho mais de 20 anos trabalhando com assistência técnica, área comercial, logística, área de automação, engenharia. Já passei por grandes empresas, inclusive multinacionais, ocupei cargo de gestão numa dessas multinacionais, né, liderando cerca de 100 pessoas abaixo de mim. Sou auditor interno do Sistema de Gestão Integrado, que é o ISO 9000, ISO 14000 e OSAS 8000, né? Também, 18.000. Também sou auditor interno nessas normas, né? Dei aula por mais de 10 anos, né? E como eu falei, aqui eu tenho a minha empresa, LGS Solution. Eu sou palestrante, instrutor, coach e consultor empresarial. Bom, vamos começar um pouquinho sobre o autoconhecimento, autoimagem e autoestima. Bom, é muito importante que a gente tenha isso muito forte, muito presente na nossa mente. Primeiro, eu preciso me conhecer. Quem sou eu? Né? Nós vamos falar um pouquinho mais disso. Mas quando você se olha no espelho, você olha para pentear o cabelo, para fazer a barba, as mulheres para se maquiar, você se percebe no espelho? Quem é você? Né? Isso é muito importante. Você está com o teu autoconhecimento, você se conhecer é muito importante, né? Porque às vezes você está aqui, mas você não se conhece, você não se percebe. Isso é muito complicado, é muito complicado. E onde eu quero chegar com a questão do autoconhecimento? A gente precisa ter uma ideia de como está a nossa autoimagem e de como está a nossa autoestima. Sem autoimagem, sem autoestima elevada, nós temos um problema. Porque a probabilidade do resto não funcionar é muito grande, né? Então, o que é autoestima? É a maneira como eu me sinto. É a maneira como eu me sinto com relação à beleza física e também psíquica, né? Não adianta, mais uma vez, eu me sentir muito bem fisicamente e
psiquicamente não está bem, né? Isso é muito complicado. E a autoimagem é como eu me vejo. Então, veja a diferença. A autoestima é como eu me sinto. A autoimagem é como eu me vejo, como o eu se vê, né? Nós vamos falar muito aqui sobre eu. Quando eu falo eu, é o teu interior, é você, é quem tem que tomar realmente as rédeas da situação, né? Então é como a autoimagem é como o eu se interpreta, né? Quando o teu eu se interpreta, seja na questão profissional, social, afetiva, seja lá como for, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês que estão me acompanhando aqui nessa palestra: o que é mais importante? O que é mais importante, a autoimagem ou a autoestima? O que precisa vir primeiro, a autoimagem ou a autoestima? Talvez vocês tenham falado autoestima, outros falado autoimagem, mas é muito importante que a maneira como que você se enxerga vai impactar na maneira como você se sente. Você precisa se ver bem. Você precisa se enxergar bem. A tua imagem, a autoimagem, precisa estar elevada, ela precisa estar num patamar bom para que você passe a se sentir melhor. Praticamente, eu não vou dizer impossível, mas é muito difícil você se sentir bem e você não se ver bem. Agora, o contrário é verdadeiro. Quando você começa a se ver bem, automaticamente você passa a se sentir melhor com você mesmo. Então esse é o primeiro passo, essa é a primeira situação. Nós vamos falar de 8 situações aqui. Essa é a primeira situação muito importante para que você cuide da tua qualidade de vida sob a ótica das emoções, falando sobre emoções. Outra coisa muito importante e que talvez, tudo aqui que nós vamos falar é muito importante, mas talvez seja uma das mais importantes essa aqui. Você administrar os pensamentos e as emoções. Veja o quão difícil isto é. Você pensa em alguma coisa, de repente você já está agindo, né? Então eu queria falar um pouquinho para vocês e usar aqui como base a teoria da inteligência multifocal, que é o estudo do Dr. Augusto Cury, que acredito que muitos de vocês conheçam, né? Então nós temos aqui um quadro, né, onde ele explica como que funciona o pensamento, como que o pensamento é formado. Então nós temos estímulos internos e externos, mas como que eu recebo esses estímulos? Através dos sentidos. Através dos sentidos humanos, né? Então você ouve, você vê, você sente, não só o cheiro, né? Mas você pode ter uma dor de cabeça, um mal-estar interno, que seria um estímulo interno, né? Então, tudo começa na formação do pensamento com o estímulo. Então, tem um estímulo interno ou externo e depois, através dos sentidos humanos. Você recebeu essa informação, interna ou externamente, automaticamente gravou na tua memória. Esse é o primeiro ponto muito importante com relação ao pensamento. Não tem aquela coisa do que eu vi algo, por mais que eu não tenha percebido, isso foi gravado na sua memória. Isso é muito importante. Isso foi gravado na sua memória. Ah, Leonardo, mas eu não me lembro nem o que comi ontem. Ok, mas está lá. Você pode ter certeza absoluta que está lá. Tá? Então, nós temos aqui a gravação na memória. Automaticamente, essa situação, e o Dr. Augusto Cury explica isso de forma bem didática, né? Toda a instalação de dados na memória, vamos falar dessa forma, toda a instalação do que a gente percebe, do que a gente vê em nossa memória, ela cria janelas, né? Metaforicamente falando. Então ela cria janelas. Então nós temos basicamente 3 tipos de janelas. A janela que tem um impacto emocional forte e negativo, elas são chamadas de janelas killer. A janela que tem impacto emocional positivo, elas são chamadas de janela light. E aqueles sentimentos, aquelas situações que não trouxeram impacto nem positivo nem negativo, obviamente, são chamadas de
janelas neutras. Então, logo depois que aquilo é arquivado na minha memória, são abertas janelas na nossa mente, né? A janela, tanto a light como a janela killer, elas partem para uma posição chamada alto fluxo. O que é alto fluxo? Aquela situação que você viveu, aquela percepção que você teve, aquele arquivamento de memória vai ser o gatilho para puxar outras situações iguais ou parecidas. Então o alto fluxo é como tem o desenhozinho do imã aqui, ele vai puxar outras situações. Se você viveu uma decepção no passado e está vivendo outra agora, é bem provável que você se recorde daquela situação no passado, né? Então, quem faz isso é o alto fluxo, porque ele vem aqui e cria uma plataforma de janelas. Uma plataforma de janelas. Como que funciona isso? Então, como ele começa a puxar situações do passado, eu começo a me lembrar disso. E isso ganha força, positiva ou negativamente, dependendo se a gente está falando de janelas light ou de janelas killer. Então, vejam como é complexo a formação do pensamento. Isso tudo acontece muito rápido. Nós, obviamente, que não conseguimos perceber o que acontece. E isso vai gerar os nossos pensamentos, como eu acabei de fazer. Pensamentos, sentimentos, ideias, fantasias, sonhos, etc, etc, que, consequentemente, vão gerar as atitudes, as ações e seja lá o que for, né? Isso acontece muito rápido. O detalhe é o seguinte, já passando um pouquinho para a administração das emoções, porque quando a gente pensa, a gente automaticamente vai gerar aqui as ações, as emoções, os sentimentos e tudo mais. Então a gente precisa saber administrar as emoções. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém controla as emoções. Apesar de alguns momentos a gente até usar esse termo, controle das emoções, tal, se controla, não existe controle de emoção. Você não determina quando a emoção vem ou quando ela vai. Você não determina quando uma emoção, seja positiva ou negativa, quando ela vai se instalar. Você não determina, porque isso não é palpável, você não consegue gerenciar esse tipo de coisa. O que você consegue gerenciar é o impacto que essa emoção vai te causar. E quando a teoria da inteligência multifocal ela diz isso, né? No nosso eu, ela tem dois momentos para intervenção. Aqui, logo na gravação da memória, entre a formação da janela, né? E ali, quando vai criar a plataforma de janelas. Ou seja, nós temos ferramentas, existem ferramentas que a gente vai utilizar para intervir, para minimizar o impacto. Vejam, minimizar o impacto. Como? Reeditando, ressignificando aquilo que aconteceu, né? Se for uma situação de decepção, de frustração, mas associando janelas light, associando situações naquela situação X, né? Para que minimize, para que reedite essa situação. Outra coisa muito interessante com relação ao gerenciamento dos pensamentos é que, nesse ponto aqui, que ele está criando, por exemplo, se é uma situação de estresse, você precisa se manter em silêncio. Essa é a primeira intervenção. Que às vezes, quando você deixa a emoção tomar conta da razão, você pode falar coisas que você não deve. Você pode magoar pessoas que você não gostaria de magoar e você pode se magoar. Aí você cria janelas killer na outra pessoa, você cria janelas killer em você, você cria um mal-estar, você cria de repente até um conflito, né, com essa pessoa. Então, muita atenção, muita atenção. Quando você passar por uma situação e que tua emoção começar a falar mais alto, e já vou deixar aqui uma dica, uma ferramenta, silêncio proativo. É você se manter em silêncio, mas não quer dizer que você vai ignorar o que está acontecendo. Você está refletindo sobre aquilo. Por isso que é proativo. Você está refletindo. Será que isso é dessa forma? Será que é realmente assim? Deixa eu debater comigo mesmo. Será que isso que está acontecendo é dessa forma? Foi dessa forma? É como eu estou achando? Amados, queridos, não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Ok? Bom,
Então o que a gente pode falar aí sobre a questão da administração dos pensamentos e das emoções? Não exigir dos outros aquilo que eles não podem dar. Cuidado. Isso frustra muito mais você do que o outro. Quando você exige mais do que outra pessoa pode te dar, vai frustrar muito mais a você do que o outro. Doar-se sem esperar demasiadamente algo em troca. Olha, o preço disso é muito caro. Você precisa entender que se você está se doando é porque você quer e não esperando receber algo em troca. O famoso bateu, levou não funciona na gestão das emoções. Quando você quer fazer gestão das emoções, quando você quer administrar suas emoções. Eu acabei de falar do silêncio proativo. Se você dá o bateu, levou, você já deu. Você recebeu e bateu, você já está dando. Então, a probabilidade de você ter problemas emocionais, o impacto disso vai ser maior, muito maior. Outra coisa muito importante que principalmente as pessoas perfeccionistas fazem, se cobrar excessivamente. Né? Quando você faz isso, você se auto-sabota. Então você precisa ter muito, mas muito cuidado com isso. Tentar compreender o que está por trás do comportamento do outro. Às vezes uma pessoa arrogante, uma pessoa insensível, uma pessoa grossa, por trás daquela pessoa tem uma criança chorando. É alguma coisa que aconteceu no passado dessa pessoa e que faz com que ela tenha comportamentos inaceitáveis, muitas vezes, né? Ok? Terceiro passo para que a gente possa começar a ver o mundo de uma forma diferente, a ter uma qualidade de vida melhor olhando para as nossas emoções. Contemplar o belo e o simples. Esse é o terceiro passo. Muitas vezes a gente olha para as coisas e não percebe as coisas. Um dia desses, quando eu comecei a praticar esses passos, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Tudo que eu estou falando aqui, eu pratico. Tudo que eu estou falando aqui, eu já fiz. Não é fácil, mas é possível. Então eu quero garantir a vocês que é possível. É possível sim. Né? Então, por exemplo, eu percebi que tem uma igreja, não estamos falando de religião, mas uma igreja católica, até com uma arquitetura legal, perto da minha casa. Eu nunca imaginei, nunca tinha visto. Né? E aí você olhar a lua, esses últimos tempos, tem se apresentado de forma magnífica. É você perceber, é você contemplar o que é belo, a natureza, as árvores, as folhagens. Até porque, por que não uma casa, né, para que você possa contemplar o que é simples? Olhar no espelho e se perceber. Eu falei um pouco lá no início, vou falar de novo. Você se percebe, você se olha, você, de repente, as pessoas quando vão ficando velhas, principalmente as mulheres, não gostam da questão das rugas, né? Mas cada ruga tem uma história, querido. Cada ruga diz alguma coisa. E você percebe isso? Você percebe isso? Vejam essa casa aqui na TV. Talvez aí, né, vocês vão ver com uma tela pequena, mas é uma casa antiga, velha, desgastada. Mas será que ela é feia? Quanta história essa casa tem? Quanta coisa essa casa pode contar? Quantas coisas, quantas situações, boas e ruins, quantas experiências aconteceram aqui? Então, contemplar o belo significa fazer muito do pouco. Ou seja, extrair grande prazer dos pequenos estímulos. É isso que eu quero incentivar você. Né? Quando a gente fala em fazer muito do pouco, muito usado aí no mercado, principalmente no mercado corporativo, fala-se no limão e na limonada. Amigo, você tem um limão, se vira e faz a limonada. Então aqui eu quero ressignificar esse ditado. Você tem um limão, mas você pode tomar uma bela limonada. Você tem um limão na mão, por que não fazer uma limonada deliciosa? Né? Isso é legal. Fazer do pouco, muito. Dos pequenos estímulos, extrair grande prazer.
né? A qualidade de vida deve ser gerada dentro de você. Ela começa dentro de você e não fora. Quarto ponto, ter um sono reparador. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós, nesse congresso aqui, nós vamos ter muitos psicólogos, pelo que eu já percebi. E psicólogos, eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu amo vocês porque vocês fazem um trabalho excepcional, né? Um trabalho que ajuda as pessoas, que faz as pessoas realmente mudarem de vida, ressignificarem situações, etc, 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 né? E eu, num determinado momento da minha vida, eu tive depressão. E eu quero falar para vocês sobre isso nesse momento porque a depressão, uma das coisas que ela fez foi mexer com o meu sono. O estresse que eu tinha de uma vida executiva, ela mexia com o meu sono. Eu dormia bem, quer dizer, eu dormia sem maiores problemas, só que eu acordava 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã. Talvez você que está me assistindo, aconteça isso com você. Então eu tive sim que passar por um momento lá atrás de tomar remédio para dormir, né, principalmente por causa de ansiedade, de ter terapia com psicólogo. Mais uma vez, eu vou falar para vocês, eu amo os psicólogos, né? Tive que passar por isso. Mas é algo, não a terapia em si, mas a questão de você tomar remédio é algo que eu tinha para mim assim, eu não quero fazer isso a vida inteira. Eu não quero tomar remédio a vida inteira. De repente você está tomando remédio para dormir, você que está me assistindo. De repente você tem problema com sono. Então eu quero te passar algumas dicas que também é possível. Quando eu decidi aplicar algumas ferramentas, algumas técnicas com relação ao sono, quando eu decidi fazer isso na minha vida pessoal, eu larguei o remédio. Então esse é o ponto. O nosso corpo, ele é capaz de gerar todas as substâncias necessárias para a gente viver. O nosso corpo, ele é capaz de gerar todas as substâncias que os remédios que a gente às vezes precisa tomar por causa de uma fraqueza, por causa de uma patologia, ou por causa de uma situação que ocorreu, o nosso corpo é capaz de gerar isso. Então por que não gera? Porque a gente precisa ter uma atitude, a gente precisa querer sair desse ponto, né? Então isso é um ponto que a gente precisa refletir. Então, com relação ao sono, o que eu preciso ter muito importante para a gente começar a ter um sono reparador? Porque o sono reparador é aquele que você dorme bem e acorda no outro dia bem. Não é aquele que você, às vezes, até dormiu, mas acordou cansado. Se você acordou cansado depois de 8 horas, 9 horas de sono, tem alguma coisa errada, né? E aí, óbvio, né, eu indico que você procure um profissional, né? Bom, vamos lá então. Dormir o suficiente para repor energia física e psíquica gasta no dia anterior. Esse é o primeiro ponto quando a gente fala de sono reparador. Tentar não demorar para adormecer e nem ter um sono intermitente. Cuidado com aquele acorda, levanta, né? Cuidado com aquela... Isso atrapalha o teu sono. Ter um sono profundo e agradável. Não levar problemas, conflitos, seja profissional, social, para a cama. A cama é o teu refúgio. A cama é o lugar que você precisa dormir. Eu não estou lembrado se nós vamos falar isso aqui mais para frente, mas deixa eu já pegar o gancho. Até TV, muitas pessoas lidam bem com isso. Aqui em casa é tranquilo, por exemplo. Mas às vezes você vai para a cama e você começa a assistir TV na cama e você não dorme por conta disso. Porque o teu cérebro, ele associa a cama com um lugar de diversão. Ele precisa associar a cama com um lugar de descanso. Isso é importante, né? Despertar descansado e motivado para enfrentar o estresse e os desafios do dia seguinte, né? Estar alerta e concentrado para ter um rendimento intelectual. Deixa eu já deixar uma dica aqui. Nos dias de hoje a gente tem o que nós estamos chamando aí, a gente está trabalhando com essa questão das emoções, que a gente chama de fast food emocional. Fast food de informações. O que é isso? Hoje a informação ela é muito rápida.
O entretenimento ele é muito rápido, as coisas são muito rápidas, as informações, as diversões, seja lá o que for, chegam muito rápido. Então, perto da hora de dormir, você precisa cortar determinados estímulos. Você precisa cuidar e cortar determinados estímulos. Um deles, celular. Experimenta por um tempo, porque isso tudo é um processo, né? Você não pode fazer hoje e achar que hoje dá resultado. Se der, perfeito. Mas corta o celular antes de dormir, 1, 2 horas antes de dormir. Tenta cortar a TV 1, 2 horas antes de dormir. Lê um bom livro, né? Tem gente que, já falei, que lida bem com a questão da TV na cama e tudo mais. Beleza, perfeito. Mas você dorme bem realmente? Você acorda bem no outro dia? Você acorda disposto no outro dia? Esse é o ponto, ok? Bom, vamos continuar aqui. Outro passo, a arte de ouvir e de dialogar. Existe uma diferença muito grande entre ouvir e dialogar. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Na maioria das vezes que você está conversando, você está ouvindo ou apenas escutando? E aí? Você ouve o que os outros têm para dizer ou você ouve o que você quer dizer? Você está ouvindo já pensando e formulando uma resposta ou você está realmente se doando àquele diálogo? A arte de ouvir é se esvaziar para ouvir o que os outros têm para falar. A capacidade de se colocar no lugar do outro, empatia, e perceber as suas aflições, perceber as suas dores. Interpretar o que as palavras não disseram e o que as imagens não revelaram. Isso também é legal. Ter a sensibilidade para respeitar as lágrimas visíveis e as não visíveis. Vejam o quão importante é ouvir de verdade. Você está ali de corpo e alma num diálogo. Você está não só escutando, está ouvindo, está percebendo, né? Não é ouvir já formulando respostas. Não é ouvir já o que você quer ouvir. Ouvir o que o outro tem para falar, né? Principalmente no relacionamento, né? A gente está falando de emoções aqui. Ah, Leonardo, mas isso não se aplica numa conversa qualquer. Talvez eu vou concordar com você. Mas será que no teu relacionamento conjugal isso não se aplica? Isso não se aplica no relacionamento com os filhos? Isso não se aplica numa entrevista de trabalho? Às vezes você está numa entrevista de trabalho para uma nova oportunidade e você está cheio de respostas já formuladas e você não percebe o que o entrevistador está te perguntando. Veja como você precisa se esvaziar, estar ali de corpo e alma, estar ali por completo quando você está num diálogo, quando você precisa ouvir realmente, né? Você consegue falar de si mesmo? Outra pergunta. Você consegue ser transparente quando você está num diálogo? Porque o diálogo precisa ser verdadeiro, um diálogo precisa haver transparência, né? Então, quando a gente fala de diálogo, a arte de dialogar é trocar experiências de vida. A arte de dialogar é revelar segredos. Você não vai fazer isso com todo mundo. Você tem as pessoas que realmente são capazes para te ajudar, né? Um amigo muito próximo que já tenha vivido experiência né, nessa área, um coach, um psicólogo, enfim, são pessoas que podem te ajudar, né? Não ter vergonha das suas falhas. Respeitar os limites e conflitos dos outros. Não dar respostas superficiais. Isso é muito importante. Bom, mais um passo. Autodiálogo. Autodiálogo. Veja como o autodiálogo é importante. Você conversar com você mesmo. Estão lembrados que a gente falou ali no segundo ponto, se eu não me engano, sobre a construção dos pensamentos? Nós falamos na construção dos pensamentos como que o pensamento ele é formado. E que num determinado momento você pode fazer intervenções para minimizar o impacto desse pensamento, o impacto nas emoções, né? O que eu queria agora diferenciar para vocês, para ficar mais fácil, é o seguinte: aquela técnica do silêncio proativo, de você pensar, de você refletir, debater consigo mesmo sobre o que está acontecendo, criticar,
duvidar, isso internamente, né, nesse silêncio proativo, você faz isso no momento de tensão. Você aplica isso no foco da tensão. O autodiálogo você faz fora do foco de tensão. E aí você coloca o que aconteceu. E começa a conversar com você mesmo. Será que não poderia ter sido diferente? Vejam lá no foco de tensão você está cuidando das emoções, do que vai ficar arquivado, do que vai ficar na memória, porque você está no foco de tensão, você está no momento que as coisas estão acontecendo. Aqui você está fora do foco, você está num outro momento, um dia depois, ou horas depois, enfim. E você começa a conversar com você mesmo. Tem pessoas que têm facilidade em anotar, anota. Coloca o que aconteceu. Mas por que aconteceu isso? Como que aconteceu? O porquê eu permiti que isso acontecesse? Conversa com você mesmo. Pratica o autodiálogo, porque isso com certeza vai ajudar você a gerenciar melhor as suas emoções. Né? Então, o que seria esse autodiálogo? Né? É um debate lúcido. Você está bem, você não está tenso, você não está nervoso, você não está irritado, você está no momento lúcido, você está no momento tranquilo, né? Aberto e silencioso que o eu faz com seu próprio ser. Ok? É um diálogo aberto e silencioso. Uma reunião com a nossa própria história. É uma reunião com você mesmo. Experimenta fazer. Uma intervenção direta em nossos traumas, conflitos, dificuldades, temores. Coloca no papel, conversa com você mesmo. Exercício pleno da capacidade de decidir, questionar e dirigir a própria história. Ok? Tornar-se um grande amigo de si mesmo. Quantas pessoas, mais uma vez, é a terceira vez que eu falo isso, quantas vezes você olha no espelho e se percebe? Você é amigo de você mesmo? De repente você é um baita de um amigo para todo mundo, mas você é amigo para você mesmo? E aí? Você é ou não é? Outro item que tira sono, te deixa preocupado, mexe com a tua qualidade de vida, realmente faz um estrago, que é a saúde financeira. Então, é importante que para você ter qualidade de vida emocional, você tenha uma saúde financeira organizada. Você tenha saúde financeira e não doença financeira. Isso nos dias de hoje é muito complicado. A gente está em torno aí de 60% para mais das famílias brasileiras endividadas, né? Então, você lidar com as dívidas, eu também já passei por isso. Volto a falar, tudo que eu falo nessa palestra, eu já passei, eu já vivi, eu superei. É muito complicado. É muito complicado você lidar com as dívidas, é muito complicado você ter dívidas, é muito complicado você lidar com isso. E é sobre isso que eu quero falar. Existe uma fábula, que é a fábula da galinha dos ovos de ouro. Não sei se vocês já ouviram essa fábula, mas em geral, né, não vou me alongar, um fazendeiro tinha uma galinha, né, e ela colocava ovos de ouro. E cada dia ela colocava um ovo com um quilate diferente, e o fazendeiro mostrava para a esposa, e olha, nós estamos ricos, essa galinha é uma mina de ouro. E outro dia botava mais ovo, e outro dia, até que o fazendeiro pensou. Porque o homem, o ser humano, ele é inteligentíssimo. Né? Só que não. Bom, tem capacidade para isso, mas aqui na nossa fábula, não. Então o que ele pensou? Caramba, deve ter tanto ouro dentro dessa galinha que é mais fácil para a gente ficar rico de uma vez, a gente abre ela, tira todos os ouros, já mata, já, né? De repente faz um churrasquinho de frango e tira os ouros e a gente fica rico de uma vez só. E esse fazendeiro foi lá e abriu a galinha. E ela era como as outras. Qual é a moral da história? Né? Você quer antecipar as coisas, você quer antecipar, gastar por antecipação, gastar sem ter recebido. É uma série de coisas, né, que a gente pode fazer associação com essa fábula. Então, qual é a dica que eu quero dar para vocês com relação a finanças? Isso é muito importante. Porque você guarde pelo menos 10% para um investimento para a liberdade financeira. É um dinheiro que vai trabalhar para você. Quando a gente fala em investimento,
Nós não estamos falando, eu não estou falando de poupança. Poupança não é investimento. Caderneta de poupança não é investimento. Estou falando de investimento, né? Tesouro direto, bolsa de valores, debêntures, e aí não é o foco da palestra, que não é uma palestra financeira, eu te convido a entender melhor o que são esses itens. Mas que você guarde 10% para isso. É dinheiro que vai trabalhar para você. Os juros que ele vai receber, ele vai trabalhar para você, né? 10% do que você ganha, já tirando impostos, né, já tirando INSS, aquela coisa toda, o que você recebe líquido para investimento de longo prazo, ou seja, é investimento. Poxa, eu penso em daqui a X anos fazer uma viagem bacana. Legal, guarda para isso. Eu penso em trocar de carro. Legal, guarda para isso. Isso é importante. 10% educação. Gente, é importante você estar participando de um congresso como esse. Assistindo o que os palestrantes têm para ensinar. É importante você fazer cursos. É importante você estudar, tirar certificações. É importante, a educação faz parte. Então, é necessário que você separe um valor X por mês para a educação. 10% doação. Tem pessoas, por exemplo, os evangélicos têm a questão do dízimo, os católicos têm a questão dos dízimos, né? Ou não, tem pessoas que sentem prazer em ajudar, em doar. Isso é importante. Então, 10% para doação. Não, Leonardo, eu não quero doar nada para ninguém. Ok, você pega esse 10% e joga em algum outro lugar desses que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Outro, 10%, diversão. Você precisa ter momentos de diversão. Seja um jantar, seja uma pizza, seja um show, seja um teatro, seja um cinema, seja o que for. Você precisa, a mente precisa, as emoções precisam que você se divirta, que você tenha momentos de relaxamento. E isso é muito importante. E por último, 50% para as necessidades. É o aluguel, a prestação da casa, é a luz, é a água, são as compras. Isso são as necessidades, é o plano de saúde, etc, etc, etc. Essas são as necessidades, ok? Leonardo, eu estou passando um momento que eu não consigo fazer isso. As minhas necessidades estão acima de 50% que eu ganho. Ok. Quanto é que você tem de necessidade? 80% do teu salário? Ok. Não é o ideal. O ideal é esse aqui, mas 80% do teu salário, então você vai pegar e vai fazer para necessidades. Os outros 20% você divide entre os 5 últimos itens. Vai dar 4% do teu salário para cada um. Com relação aos dois investimentos que eu falei, que eu comecei, e aí vai uma dica. Nem que você comece guardando R$10. Tem investimentos no Tesouro Direto que você investe a partir de R$30 mês. Né? Quer dizer, mês. R$30 por investimento. Então, pensa nisso. Pensa nisso, começa a fazer, dá o primeiro passo e você vai ver que realmente vai ter uma mudança. Agora, claro, não adianta você estar devendo uma prestação, um financiamento com juros altíssimo e você está investindo. Então, investe, mas investe pouco e dá um jeito de pagar isso. Isso é importante, porque os juros, geralmente, do que a gente compra, eles são maiores do que os de retorno, né, os de investimento. Então tem uma mensagem aí, uma frase de Milor Fernandes que eu escutei uma vez e não pude mais esquecer. Né? O importante é ter sem que o ter te tenha. E aí entra um pouco na questão do consumismo e tudo mais. Eu te convido a me acompanhar na minha página, que eu vou deixar aqui no final. Eu também tenho uma palestra voltada para finanças comportamentais. E me acompanha nas redes sociais, que de vez em quando vai ter conteúdo sobre isso. Né? A administração da ansiedade e do estresse. Segundo psiquiatras lá do Hospital das Clínicas de São Paulo, a ansiedade ela é importante para as nossas vidas. Ela é sim um estado emocional normal. O que a gente precisa cuidar é o seguinte: quando a ansiedade passa a ser patológica, quando ela passa a ser uma doença, né? Então ela deixa de ser útil e passa a causar sofrimento para você, né? Então, cuidem com a ansiedade. Então, às vezes,
no nosso trabalho, para ter sucesso, a gente precisa se antecipar a situações que podem acontecer, né? E aí isso pode ser carregado de ansiedade, né? Quando você vai fazer um planejamento, alguma coisa, né? Isso é normal. Normal desde que isso não te domine, né? Não adianta fugir dos problemas. A melhor coisa quando você está diante de um problema e isso gera ansiedade é você encarar esse problema, né? A ansiedade ela sempre vai existir, mas você precisa encarar o problema, resolve o problema. Ah, eu tenho uma situação do trabalho que não ficou resolvida, bota no papel antes de dormir, olha como isso também interfere no teu sono. Bota no papel, faz uma gestão do tempo melhor. A gestão do tempo, quando você faz gestão do tempo, você precisa deixar tempo livre, né? Um tempo X livre para você executar determinada atividade. Então, treina isso, né? Para que não fique aquela tarefa para outro dia e tudo mais, né? A gente precisa gerenciar as emoções quando estivermos diante de estímulos estressantes. Falamos disso lá atrás, né? O eu, você, a pessoa que tem a rédea da situação, tem que ter uma revisão realista da situação, né? Você não pode nunca se enganar. Você precisa cuidar para que o teu eu não te engane, que o teu eu tome as rédeas da tua vida realmente. Olha de maneira multifocal, não só com um foco, mas com vários focos, né? Não fica aprisionado numa situação, no conformismo ou no medo de errar, né? Combata os pensamentos antecipatórios, né? Tem gente que tem até uma técnica que faz o seguinte: vê aquele pensamento que gera ansiedade, ok, pensamento, obrigado pela informação, tchau. Funciona para algumas pessoas, ok, tenta, né? Mas combate esses pensamentos antecipatórios, né? Em geral, as pessoas mais responsáveis e aplicadas estão sujeitas a mais estresse, a mais ansiedade. Cuidado, vale a pena, é isso tudo que você precisa fazer nesse momento? Então, sempre pensa, né? Geralmente a ansiedade determina nossas reações e a nossa visão de mundo. Quando ficamos ansiosos, temos dificuldade de perceber alternativas, saídas, etc. Veja como a ansiedade nos cega, né? De acordo com a doutora Selma Bordin, uma psicóloga do Hospital Albert Einstein, o estresse, assim como a ansiedade, também é uma reação normal do organismo. Você precisa desse estímulo, né? É uma reação importante diante de ameaças, né? Agora, quando ele está alterado, ele é desagradável, óbvio, né? Por quê? Ele é decorrente de um conflito emocional e geralmente ele te induz a irritabilidade, né? Distúrbio de sono, falta de apetite ou, ao contrário, né? Aumento do apetite, dificuldade de concentrar, etc, né? E aí eu te pergunto, qual é a maior prisão do mundo? É aquele que te aprisiona externo ou internamente, né? Aquele que está aprisionando num lugar físico ou aquela que aprisiona a tua alma, a tua inteligência, né? Então, qual é a pior das prisões? Aquela que se chama ansiedade e estresse? Ou aquela que te prende num lugar físico? Faça essa reflexão. Um dos pontos muito importantes e que também colaboram para o estresse e também, de uma certa forma, para a ansiedade, é o que é chamado de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, né? Deixa eu virar um pouquinho aqui, agora que eu percebi, me perdoem. A câmera, ok, coisa de online é assim, né? Bom, Síndrome do Pensamento Acelerado. O que é essa síndrome, né? O pensamento não para. A gente está pensando. Em todo momento a gente está pensando. A gente está conversando, a gente está pensando. A gente está vendo a TV, a gente está pensando. Pô, Leonardo, isso não é normal? Óbvio. A cabeça não para de pensar realmente, né? A mente não para de pensar realmente.
Mas o que nós estamos falando aqui é de um pensamento acelerado, de você não conseguir desligar, de você não conseguir tirar da tomada, botar em stand-by por um tempo. Opa, para! Isso é que nós estamos falando, aquele pensamento que não para, que é direto, né? E é muito acelerado. Então, quando nos mantemos acima da velocidade para o nosso organismo, ele pode desencadear uma série de sintomas, como dificuldade de concentrar-se, cansaço, irritabilidade, dentre outros, né? Isso aí, o spa, ele ajuda nisso, né? Ajuda não, né? Ao contrário. Então, quem tem spa geralmente tem um humor flutuante, irritabilidade, fazem velório antes do tempo, é a famosa tempestade no copo d'água, né? Se cobram excessivamente, amam os desafios, mas não desfrutam do pódio. Por quê? Eles estão tão acelerados em chegar num determinado ponto que chegou lá é sem graça. Porque o importante, quando a gente está num desafio, quando a gente está num projeto, quando a gente está numa atividade, é você desfrutar de cada momento. Não adianta o Leonardo ser o palestrante mais famoso do Brasil se eu não desfrutar desse momento que eu estou tendo aqui com vocês no congresso, mesmo que seja online. Eu preciso desfrutar. Nós precisamos desfrutar da caminhada e não só do pódio. Porque se você não desfruta a caminhada, né, e o filme O Poder Além da Vida fala disso, fica aí uma dica para você ver. Tem uma hora que ele sobe numa montanha com o mentor dele, o rapaz, né, que é um atleta, e ele não percebe isso, ele precisa perceber que a caminhada é o importante, e não só o pódio, né? Não desligam a mente, não desaceleram o pensamento. Então quem tem spa, geralmente tem esses sintomas, né? E isso é muito importante. Isso é muito importante. Existem técnicas também que são aplicadas para você desacelerar. Bom, eu espero de verdade que eu tenha contribuído um pouquinho para que você tenha uma maior qualidade de vida, com mais inteligência emocional. Obviamente que aqui é um tempo curto, né? Geralmente, não só aqui no congresso, mas quando a gente dá palestra, geralmente gira em torno de 45 minutos a 1 hora, 1h10. E, óbvio, você não consegue desmembrar cada assunto desse com mais cautela, com mais conteúdo, com mais abrangência, né? Mas eu convido você a me acompanhar nas redes sociais, a entrar em contato comigo. Eu acredito que os organizadores aqui da palestra estão colocando aí os nossos dados, então meu site é o www.lgssolutions.com.br, LGS de Leonardo Gouveia Silva, soluções em inglês.com.br, nossa página no Facebook, vai lá, curte, acompanha os conteúdos que a gente posta lá periodicamente, é o facebook.com/LGS Solutions, né? Eu também estou lá no Periscope, periscope.tv/Leonardo Gouveia Silva. Você pode também entrar em contato comigo através de e-mail, leonardo.silva@lgssolutions.com.br, ou através do telefone, código de área 41 99147 7186. Foi um prazer estar aqui com vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Eu entendo que se uma pessoa que assistiu essa palestra sair daqui mudada, se uma pessoa praticar um pouquinho do que foi falado aqui, a minha missão aqui na palestra foi cumprida com êxito. Então, se mais pessoas gostaram, se mais pessoas aplicarão, se pessoas entrarão em contato para a gente conversar enfim, falar um pouquinho mais sobre isso que a gente falou, melhor ainda, né? A gente fica ainda muito mais feliz. Então, meu muito obrigado, minha gratidão. Eu espero que vocês realmente desenvolvam inteligência emocional. Eu espero que vocês desenvolvam qualidade de vida, não só com bem-estar físico, mas com bem-estar emocional. Um grande abraço a todos, Deus abençoe todos vocês e até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigado, viu? Até mais. Tchau.